Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. O autor do livro de Hebreus nos diz que a fé é a firme base da esperança, a prova para aquilo que não se vê. Esta fé precisa ser alimentada, cultivada, não somente com a nossa vida de oração e com a nossa vivência sacramental, mas também com o nosso conhecimento. Já nos lembra o profeta Oséias, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Conhecer e, acima de tudo, testemunhar esta fé no cotidiano da vida. Ler o Catecismo da Igreja Católica e até mesmo tê-lo como livro de cabeceira, ler os documentos do magistério da Igreja, a história dos santos ou qualquer outra obra da literatura católica é, portanto, imprescindível nos dias de hoje para que não nos deixemos enganar por qualquer vento de doutrina e para ampliarmos a nossa visão de mundo. Se eu perguntasse a você neste momento, quanto você tem buscado conhecer a sua fé? Quantos livros você tem lido sobre temas relacionados à fé cristã? Você tem lido e meditado sobre a Sagrada Escritura? Pense nisso. A pergunta que nós vamos responder hoje é recorrente e atravessa séculos. Por que a Bíblia Católica tem 73 livros e a protestante tem 66? Veja bem, as edições católicas da Bíblia se distinguem por 3 características. Registram a aprovação de um bispo, no verso da primeira página, explicam o texto sagrado à luz do magistério, em notas de rodapé, e possuem 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nas edições não católicas, os livros do Novo Testamento são os mesmos 27, mas no Antigo Testamento são omitidos 7 livros e trechos de 2 outros livros bíblicos. Os 7 livros omitidos, chamados de deuterocanônicos, são Livro de Tobias, Judite, 1º e 2º livro de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Faltam também nestas Bíblias trechos dos livros de Esther e de Daniel, especificamente Esther, capítulo 10, versículo 4, ao capítulo 16, versículo 24, e Daniel, capítulo 3, versículos de 24 a 90, e os capítulos 13 e 14. Vejamos o contexto histórico. Em torno do ano 100 depois de Cristo, aconteceu o sínodo dos judeus em Jâmnia, na Palestina, para estabelecer quais livros eles reconheceriam como sagrados. Então estipularam 4 condições. Primeiro, sagrado é o livro escrito em hebraico, a língua sagrada. Segundo, ter sido escrito no território de Israel. Terceiro, não deve ter sido escrito depois de Esdras, ou seja, 428 a.C. E por último, sem trazer contradição com a lei de Moisés. A questão é que desde o século III a.C. já existia a Bíblia traduzida para o grego, a versão dos 70, feita em Alexandria, no Egito, para os judeus que não entendiam o hebraico das Escrituras. Ora, essa Bíblia continha também os livros escritos em grego, que nós já enumeramos, mais os trechos de Esther e Daniel. A Igreja Católica, logo nos primeiros séculos, teve que tomar posição diante dessa dualidade no catálogo de livros inspirados, chamado cânon, e optou pela lista de Alexandria. Em diversos concílios, a Igreja oficializou essa lista. Nos concílios regionais de Hipona, ano 393, Cartago, 397 e 419, Trulano, 692, e nos concílios ecumênicos de Florença, 1442, Trento, 1546 e Vaticano I, 1870. O Espírito Santo enviado à Igreja em Pentecostes guiou-a nestas decisões. Mas as igrejas nascidas da Reforma de Lutero optaram pelo cânon dos judeus palestinenses, que não reconheceram como inspirados os livros escritos em grego. A Igreja Católica justificou suas decisões, constatando que os apóstolos e evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento usando a tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta diferia do texto hebraico. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas literalmente da versão dos 70. Em vários textos, vê-se claramente que os autores do Novo Testamento fizeram alusões a textos desses livros rejeitados pelos judeus.
Em sua obra de evangelização, desde o início, a Igreja usou essa Bíblia em grego, a língua mais falada na época. Conclusão: a própria Bíblia não define o seu catálogo. Portanto, este só pode ser conhecido mediante a tradição com T maiúsculo, a transmissão oral, que de geração em geração foi entregando os livros sagrados ao povo de Deus, indicando-os ao mesmo tempo como livros inspirados. É o que afirma o Concílio Vaticano II, abre aspas, mediante a tradição, a Igreja conhece o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente. É a Constituição Dei Verbum número 8. Quem não reconhece o valor imprescindível da tradição não consegue afirmar de modo convincente quais são os livros que têm a inspiração divina. Espero que tenha ficado claro. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.